Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o versículo é de número 35 até o 41. Abra sua Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus e não feche ela, em nome de Jesus. Amém? Abre a palavra de Deus e acompanhe conosco essa leitura, porque o Espírito Santo, ele vai falar nos nossos corações. Deus, ele falou, ele fala e vai continuar falando. Abre o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles se desesperaram, lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este, aleluia, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra Deus colocou no meu coração, irmãos. E para esses dias, o que mais nós devemos estar conectados, irmãos, é na palavra de Deus. O que o Senhor espera de mim, de você. Esqueça, meu irmão, esqueça quem está ministrando nesta hora. Esqueça aquilo que você imagina, aquilo que você pensa. E se concentre agora naquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Porque se tem algo que nós necessitamos, se tem algo que nós precisamos, se tem algo que nós necessitamos em urgência, nesses dias, meu irmão, é de fé. O lugar aonde nós devemos permanecer, o lugar aonde nós devemos estar, é na fé. O lugar aonde vai nos levar para mais perto de Deus, o lugar aonde vai nos mover, para que nós não venhamos parar, é através da fé, irmãos. E como permanecer na fé, pastor, nesses dias? Como permanecer na fé, no cenário que nós estamos vivendo? Como não perder a fé? Como manter a fé? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 17, ele diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir, aleluias, e ouvir a palavra de Deus, oh glória. Então, se tem algo que nos move, se tem algo que nos leva mais para perto de Deus, se tem algo que nos ajuda a permanecer firme, é a nossa fé. E como? Ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, olha que algo interessante, não é ouvindo uma música, não é ouvindo o que as pessoas estão dizendo, não é ouvindo os políticos, não é ouvindo aquilo que estão falando no grupo. A única forma de você permanecer em Cristo é através da fé, é através da palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, isto vai trazer uma fé no seu coração, e se você colocar isso em prática,
você vai conseguir continuar caminhando por esses dias. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Diga amém, pastor, eu estou entendendo. É pela fé, irmãos, é através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, irmãos, não trouxer fé no seu coração, se a palavra de Deus não te trouxer um direcionamento de tudo isso que está acontecendo, nada mais importa. Se não for a palavra de Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus, e através da palavra, nós permanecemos na fé, não existe outra coisa que vai nos ajudar a permanecer de pé, a não ser a palavra. Não é uma promoção, não é uma notícia legal, não. O que vai fazer a diferença por esses dias é permanecer na palavra, é ouvindo a palavra, meu irmão. Por isso que nós devemos meditar na palavra, por isso que nós devemos mergulhar na palavra. No Salmo capítulo de número 119, o versículo 105. Não sabemos quem foi que escreveu esse salmo, porque a Bíblia não diz. Mas a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor, aleluia. É a palavra de Deus, meu irmão, que vai tirar toda a escuridão. É a palavra de Deus que vai colocar luz aos nossos caminhos e vai nos levar no lugar de destino, que é na presença de Jesus Cristo, aleluia. É a palavra de Deus que vai tirar todo esse caos, toda essa escuridão, todo o medo que estamos vivendo, estamos passando, e a palavra de Deus, ela vai trazer uma luz, e essa palavra vai consolar os nossos corações, ela vai nos trazer paz, ela vai nos trazer esperança, e nós vamos continuar caminhando na luz da palavra, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo, aleluia. Quantos crê assim? Quantos crê? Oh, meu irmão, é a palavra. Aquilo que tiver escrito na palavra, queira Satanás ou não, vai se cumprir. Aquilo que tiver escrito na palavra, queira os governantes achar que não vale de nada, queira as pessoas aí fora achar que essa palavra não é fiel e verdadeira, podem pensar o que for, mas aquilo que está na palavra se cumpre. A palavra nos sustenta, a palavra nos fortalece, a palavra nos ajuda, a palavra nos direciona, a palavra nos restaura. A palavra, meu irmão, é a palavra, aleluia. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Diante desta palavra que eu acabei de ler, meu irmão, diante desta palavra que nós acabamos de ouvir, Jesus, ele se encontra num cenário. Jesus, ele se encontra num certo lugar e ele faz um convite aos seus discípulos. Jesus convida aos seus discípulos a entrarem com ele no barco, para que eles pudessem passar para outra margem. Só que antes deles chegarem na outra margem, se nós lermos alguns capítulos e alguns versículos anterior, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele passava por alguns lugares e ele convidava. Jesus, ele convidou alguns dos seus discípulos a seguir ele, antes que ele fizesse algumas coisas sobrenatural. E alguns dos seus discípulos começaram a seguir Jesus, alguns capítulos antes desse que eu acabei de ler. No caminho, meu irmão, quando os discípulos vieram a seguir a Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele faz muitos milagres, aleluia. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Jesus, ele cura um endemoniado. Jesus, ele cura leproso. Jesus cura os paralíticos. Jesus, ele começa a ministrar aos seus discípulos e à multidão, através de parábolas, para que eles pudessem entender aquilo que Jesus podia fazer, para que eles pudessem entender o reino de Deus, como funcionava. E os discípulos contemplaram todos esses milagres antes. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele chama
aos discípulos para entrar no barco. Os discípulos já tinham tido algumas experiências poderosas com Jesus. Eles já tinham vivido milagre, eles já tinham visto coxo andar, eles já tinham visto paralítico, eles tinham visto um homem com a mão, e Jesus curando a mão. Eles viram muitos milagres, irmão, oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz que então Jesus convida os discípulos a entrarem com ele no barco para que eles pudessem passar para outra margem. Por que que Jesus ele pede para os discípulos? Por que que Jesus ele para aquilo que ele está fazendo? Jesus nesse momento ele se encontrava na Galileia, e Jesus coloca os discípulos dentro do barco, e Jesus fala para os discípulos: passemos para outra margem. Eles iam atravessar o mar da Galileia para outra margem. Por quê? Porque Jesus ele tinha um encontro marcado. Porque Jesus ele tinha um propósito. Jesus tinha algo sobrenatural para fazer do outro lado do mar da Galileia, na região dos Gadarenos, em Decápolis. E se você ler o capítulo de número 5, você vai ver algo poderoso que Jesus fez. Jesus, quando chama os discípulos para irem com ele para o outro lado, Jesus ele tinha uma missão. Jesus tinha uma batalha com aproximadamente 6.000 demônios. Pastor, o que é isso? Isto? Lê o capítulo de número 5 que você vai entender. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos entraram no barco, que eles chegaram da outra margem, a palavra do Senhor diz que um jovem possesso de demônios, ele se prostra até a presença de Jesus, e ele fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo. O que eu aprendo com isso? Até os demônios conhecem o poder do Deus Altíssimo, aleluia. Até os demônios conhecem o poder do nosso Jesus. Até os demônios se prostram quando eles ouvem a voz de Jesus. Meu irmão, essa palavra tem que trazer uma fé no seu coração, a ponto de você entender, saber e conhecer e compreender quem é o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre os enfermos. Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Ele tem poder sobre os demônios. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando esse jovem possesso se prostra na presença do Senhor, logo ele vê quem é o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus pergunta para ele: qual o teu nome? Quem é você? E ele fala: nós somos legiões. E Jesus naquele momento, meu irmão, ele não se espantou. Jesus sabia que legião, meu irmão, segundo o número do exército romano de soldados, uma legião era composta com 6.000 soldados. Então Jesus enfrentou sozinho 6.000 demônios, aleluia. E o mais lindo disso é que ele não precisou nem colocar as mãos. Com apenas uma palavra, ele repreendeu aqueles 6.000 demônios que estavam na vida daquele jovem. Aquele jovem foi liberto, curado, para a glória do nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Para você entender, havia uma manada de 2.000 porcos, e os demônios, antes de sair, falaram: Senhor, permita que nós entremos nos porcos. Acredito eu que cada 3 demônios entrou em um porco. 2.000 porcos se precipitaram. Mas Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus, aleluia. E se nós entendermos isso, meu irmão, se você entender o poder que o seu Jesus tem, você vai entender aonde que eu quero que você chegue. Mas antes de chegar até o lugar de destino, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava no barco com os seus discípulos, a palavra do Senhor diz que Jesus deu uma ordem dizendo: passemos para outra margem. Os discípulos entraram no barco e estava tudo bem, estava tudo legal. O barco estava normal, era um dia normal, não tinha nuvens dizendo que talvez viria uma tempestade. Porque se viesse, se eles soubessem, talvez eles não teriam entrado. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos entraram. E a palavra do Senhor diz que chegou uma certa hora, irmãos, que um grande vento e uma grande tempestade estava acontecendo sobre aquele lugar. A Bíblia diz,
Esse relato, irmão, essa história, ela está escrita em Mateus e Marcos e em Lucas. Nenhum diz que era uma tempestade muito forte. No outro diz que o vento tomava de conta. No outro diz que era tão forte que o vento, ele varria o barco. Olha só, ele varria o barco. O outro diz, assim como Marco diz, que as águas estavam entrando dentro do barco. E a palavra do Senhor diz que os discípulos ficaram apavorados, irmão. Os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos tentaram com as forças dele. Talvez remaram para um lado, remaram para o outro, seguraram. Talvez eles tentaram, talvez eles gritaram. Talvez eles falaram, não, a gente vai conseguir. Talvez na mente deles vai conseguir. Mas chegou uma hora, meu irmão, que aquela tempestade já não estava mais atingindo somente a vida deles do lado de fora. Mas aquela tempestade começou a atingir a vida deles do lado de dentro. E você vai entender. Do lado de dentro. E a palavra do Senhor diz que eles ficaram tão apavorados que eles começaram a gritar: vamos acordar o mestre. E eles foram até a presença de Jesus e falaram: Jesus, salva-nos. O Senhor não tem compaixão, o Senhor não se preocupa com nós. E a palavra do Senhor diz que imediatamente Jesus, ele se levantou do barco, porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. E a palavra do Senhor diz que Jesus se levanta e na mesma hora, quando ele olha o vento e a tempestade, ele repreende o vento e a tempestade. E na mesma hora, irmãos, a Bíblia diz que o vento, ele se acalmou. Aleluias, oh glória. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus olha para os seus discípulos e fala: por que vocês estão tão tímidos? Aonde está a fé de vocês? Jesus fez uma pergunta, se você ver: aonde está a fé de vocês? E os discípulos naquela hora, meu irmão, talvez eles não deram nem muito ouvido, talvez eles ficaram tão maravilhados, porque a palavra do Senhor diz que os discípulos naquela mesma hora, eles começaram a olhar um para o outro e falaram uns para os outros: quem é este? A Bíblia diz que eles ficaram possuídos de temor. A Bíblia diz que eles ficaram possuídos de temor, e eles diziam uns com os outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, oh glória. E ali eu acredito que foi uma festa naquele barco, irmão. Ele já não lembrava mais do vento, ele já não lembrava mais da tempestade, ele já não lembrava mais do que aconteceu. Ele só conseguia enxergar a tempestade que foi embora, o vento que se acalmou, e eles ficaram maravilhados dizendo: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, oh glória. Eu imagino a alegria que foi naquele barco, irmão. Eu imagino a festa que foi naquele barco. Eu imagino eles falando em mistério, falando em línguas ali, maravilhado com o que Jesus tinha feito naquela hora. Aleluia. Talvez ele estava molhado, cansado, todo ensopado, mas eles conseguiam olhar e dizer: esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o Jesus que eu amo. Eu acredito que eles ficaram maravilhados, irmãos. Eles ficaram maravilhados. E trazendo, meu irmão, trazendo essa passagem, aplicando algumas coisas sobre as nossas vidas, mediante essa palavra, mediante tudo isso que aconteceu, porque isso não é conto de fadas. Em conto de fada a árvore fala, em conto de fada as coisas acontecem. Não, isso daqui não é conto de fada, isso daqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é fiel e verdadeira, e quando Ele fala, tudo se cumpre, aleluia. O tema dessa mensagem diz assim, ó: vai passar. Escreve aí no chat, escreve aí no Facebook, no Instagram, escreve aí, meu irmão, em nome de Jesus, compartilha aí. Vai passar, aleluia. Vai passar, oh glória. Vai passar. Vai passar o que, pastor? Você que sabe, meu irmão. Você que sabe. Você que sabe o que vai passar. Declara aí, vai passar, e escreve o que? Vai passar o que? O medo? Em nome de Jesus vai passar. Vai passar o que? A depressão? Vai passar em nome do Senhor Jesus. Vai passar, meu irmão, todo esse vento, toda essa tempestade, vai passar em nome de... A fome que está tomando, ei, eu profetizo que vai passar, aleluia, vai passar, a angústia vai passar, a dor vai passar, a tribulação vai passar, o coronavírus vai passar, irmão. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ouvi a voz de Deus e eu quero declarar sobre a tua vida: vai passar, irmãos. Eu não sei a luta, eu não sei o que você tem vivido ao passado, mas eu quero declarar em nome de Jesus: vai passar. Oh glória.
vai passar. Voltando para o texto aqui, meu irmão. O primeiro ensino que eu aprendo, pastor, a primeira coisa que eu aprendo aqui é já no título. No título, Jesus já escreve assim, ó, no título da minha Bíblia. Por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. No meu título está assim, ó, Jesus acalma. Oh, aleluia. No meu título está assim, pastor, Jesus acalma, e depois ele fala o quê? Aleluias. Eu quero declarar sobre a tua vida que Jesus acalma. Não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor diz que não foi os discípulos que falou isso. Não era os discípulos que ia acalmar. Não era os governantes que ia acalmar. Não era o que disse que me disse que ia acalmar. A palavra está dizendo que Jesus acalma. Aleluia. Jesus acalma. Quem vai acalmar tudo isso que está acontecendo, meu irmão? É Jesus Cristo, aleluia. Quem vai acalmar a aflição do seu coração é Jesus Cristo, aleluia. Quem vai acalmar tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele acalma, aleluia. Sou glória. Está doendo? Mas Jesus acalma, irmão. Tem pessoas perdendo ente querido, mas Jesus acalma. As portas estão se fechando, ei, quem vai acalmar é Jesus Cristo, aleluia. Quem acalmou aquela tempestade não foi os discípulos, quem acalmou aquela tempestade não foi ninguém a não ser Jesus. É Jesus que acalma a tempestade. Qual tempestade, qual é a dor, qual é a angústia que nós estamos vivendo, ou você está passando, cada um está passando por uma, irmão. Às vezes a tempestade que está batendo na porta de um não é a mesma que está batendo na porta de outro. Às vezes o que você está vivendo para mim é uma coisa normal, às vezes o que eu estou passando para você é algo desesperador. Mas eu quero falar para você, independente da tempestade que você está atravessando, talvez na sua casa, talvez na sua mente, talvez no seu coração, talvez nos seus dias, talvez no seu trabalho, eu quero declarar para você, pelo poder que há no nome de Jesus, meu irmão, esquece o que eu estou falando. Se você não quiser me ouvir, ouve pelo menos essa palavra aqui, que diz Jesus acalma, aleluia, oh glória. Se você não quiser acreditar naquilo que eu estou falando, acredite pelo menos naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus acalma uma tempestade, aleluia, oh glória, oh glória. Foi Jesus que acalmou, irmão. Foi Jesus que acalmou. E diz a palavra do Senhor também, meu irmão, no 35, naquele dia, sendo já tarde, oh Deus, naquele dia sendo já tarde. Era um dia normal. Para os discípulos era tarde. Para os discípulos que estavam no barco era tarde. Mas para Jesus, irmão, Jesus ele nunca se atrasa nos seus compromissos, aleluia. Para os discípulos podia ser tarde, mas para Jesus era um dia normal, era hora normal. A segunda aplicação que eu quero deixar para você: Jesus nunca chega atrasado, aleluia. Jesus nunca chega atrasado. Talvez nós estamos vendo o que está passando, o que está vivendo. Talvez você está vivendo algo na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu quero falar para você, irmão, Jesus nunca chega atrasado. Eu quero dizer para você, Jesus, ele nunca vai te dar um fardo tão pesado a ponto de você não poder carregar, aleluia. Eu quero dizer para você, se Jesus permitiu algumas coisas acontecendo sobre a tua vida, é porque ele sabe que você consegue, é porque ele sabe que você dá conta, é porque ele sabe, meu irmão, que você vai conseguir em nome de Jesus. Oh glória. Jesus nunca chega atrasado. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, sobre a tempestade e sobre a morte. Em João capítulo de número 11, verso de número 21, a palavra do Senhor diz que Marta e Maria chegaram até Jesus Cristo. Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava morto. Marta e Maria estavam preocupadas porque Lázaro tinha morrido. E a palavra do Senhor diz que quando chegaram até Jesus, Jesus falou: essa enfermidade fica tranquila, porque não é para a morte, é para a vida, aleluia. Jesus chegou na hora certa, no momento certo, no dia certo. 4 dias se passaram. 4 dias se passaram. E Jesus, quando chegou,
ele mudou toda aquela situação. Em João capítulo 11, verso de número 25, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluias. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Não há morte para aqueles que estão na presença do Senhor. Não há morte para aqueles que estão conectados no Senhor. Não há morte. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele chegou, ele ressuscitou a vida de Lázaro. Mas ele declarou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez há algo na sua vida que morreu. Talvez há algo na sua vida que você já está esquecendo. Ei, a Bíblia diz que se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, algo pessoal, algo no seu sentimento, algo na sua mente, algo que você já não acredita mais, algo que você parou, algo que você desanimou, ei, creia em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele está cuidando, Ele está cuidando. Talvez você perdeu algum ente querido, mas eu quero falar para você que a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, ei, ele viverá, meu irmão. O que nos conforta em um monte de gente que está indo embora, um monte de gente que está aí perdendo a sua vida, o que nos conforta é que um dia nós vamos se encontrar, assim como o pastor Júnior declara, além do rio azul, aleluia. É porque nós nunca estamos preparados para perder, e em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder mais ninguém nessa pandemia, que nós não venhamos perder mais ninguém nesses dias, que a tua casa seja protegida, que a sua casa seja guardada, que a sua casa, meu irmão, haja um manto de Deus, que o sangue de Jesus Cristo não cubra somente as portas, os umbrais, mas que Ele cubra a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus amigos, os teus parentes, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, o teu casamento, que o sangue de Jesus Cristo, Ele venha purificar, Ele venha guardar, Ele venha proteger o seu lar em nome de Jesus. Diga: eu creio, pastor, eu creio. A minha oração por esses dias não é que a gente venhamos perder nada, meu irmão, que a gente nunca está preparado para perder. Quem é que está preparado? Mas é a palavra do Senhor que nos conforta, é a palavra do Senhor que nos fortalece, é a palavra do Senhor que nos ajuda a permanecer. Jesus tem o seu momento certo de agir, Jesus tem a hora certa de agir, e se você entender isso, meu irmão, você vai continuar, você vai caminhar com mais fé, com mais esperança, sabendo que Jesus está cuidando, sabendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, aleluia. É aflição na mente, no coração, no trabalho, em casa, ei, o Senhor te livra de todas, em nome de Jesus. Esse é o Jesus que eu sirvo, e é o Jesus que você serve também, eu sei. Jesus nunca nos deixou sozinho, irmão, entenda isso, creia nisso. Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quem é que falou isso, irmãos? Eu queria que você lesse aqui na minha Bíblia. Talvez você não está com a Bíblia na mão. A minha Bíblia está dizendo aqui, ó: e disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Quem foi que falou? Foi Jesus, irmãos. Quem foi que falou? Foi Jesus. E disse-lhe Jesus, não foi homem. E disse-lhe Jesus, não foi ninguém além dele. E disse-lhe Jesus, não foi o discípulo. E disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Meu Deus, o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que Jesus nunca te deixa sozinho, aleluia. Jesus nunca vai te deixar sozinho, meu irmão. Quem falou que passemos para outra margem foi Jesus. Quem falou que ia acompanhar eles foi Jesus. Em maneira alguma Jesus falou: vai e se vira, dá seus pulos, não. Jesus falou: passemos. Jesus falou: eu vou com vocês. Jesus falou: eu vou atravessar com vocês. Jesus não revelou, meu irmão, sobre a tempestade, sobre o vento, porque existe coisa na nossa vida que Jesus não vai revelar. Tem coisa na nossa vida que Jesus só vai falar o fim da história. E a palavra do Senhor diz que o fim da história seria chegar
chegar do outro lado, aleluia. Ei, tem coisas que Jesus não vai falar a caminhada, a trajetória, como que vai ser. Por quê? Porque se Jesus falasse, nós perderíamos a oportunidade de viver algo sobrenatural nele, aleluia. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Se Jesus fala, meu irmão, eu falo de mim, se Jesus fala, no ano de 2020, no ano de 2021, haverá uma pandemia, aonde vai matar 2, 3 mil pessoas por dia, pastor do céu, aonde o mundo seria atingido, aonde pessoas iriam ser ceifadas de uma forma, isso no Brasil. Fora, meu irmão, tem coisas que Jesus não vai revelar o caminho, Jesus não vai revelar o trajeto, mas tem coisas que Jesus vai revelar o fim, aleluia. E o fim daquilo que Deus falou para os discípulos é que eles iam passar pela outra margem, eles iriam chegar no outro lado, aleluia. Oh glória. Será que você pode dizer aleluia, irmãos? Será que Jesus está falando para você nesta hora? Não foi eu, não foi o discípulo, foi Jesus Cristo que falou: passemos para outra margem. Ei, tem coisas que Deus permite acontecer comigo e com você, meu irmão. Pastor, parece que é só no meu barco, pastor. Pastor, parece que é só no meu barco. Não é não, meu irmão, em nome de Jesus. Parece que é só no seu barco. Se talvez o seu barco esteja um pouquinho mais elevado, talvez, se o seu barco esteja um pouquinho mais, meu irmão, aí ó, as ondas, ei, é porque Jesus está dentro do barco, e é porque Jesus, ele tem uma experiência poderosa para fazer comigo e com você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. O fato de o barco estar quase afundando, isso não quer dizer que Jesus esqueceu, que Jesus não está nem aí, muito pelo contrário, Jesus estava dentro do barco, aleluias. Jesus está bem dentro do barco. Creia, meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Talvez Ele não revelou para os discípulos como seria o meio, o começo, não. Mas Ele deixou bem claro, o fim, nós iremos chegar do outro lado. Grandes homens e mulheres de Deus, irmão, tiveram experiência poderosa, porque ouviram a voz de Deus e obedeceram. A palavra do Senhor diz que José, no Egito, a Bíblia diz que José, pastor, ele teve um sonho. A Bíblia diz que Deus permitiu o sonho de José, aonde ele chegaria, mas Deus não permitiu que ele soubesse como seria o processo, porque talvez se José soubesse o processo, ele teria falado: Jesus, Deus, obrigado, chama o meu irmão, chama aquele mais forte. Se ele soubesse que ia ser vendido, se ele soubesse que ia ser caluniado, se ele soubesse que ia ser escravizado, se ele soubesse que ia ser preso, se ele soubesse que ia ser caluniado, ele não teria ido, meu irmão. Oh, ei, tem experiência que Deus vai nos levar, tem lugares que Deus vai nos levar, tem coisas que Deus vai fazer, meu irmão, não é para a morte, mas é para a vida, é para que o nome dele seja glorificado, aleluia. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou chegar onde eu quero chegar. José foi vendido, mas Deus estava com ele, aleluia. Eu quero falar para você que nos dias bons, Deus está com você, e nos dias ruins, Deus, ele continua com você. A Bíblia diz que quando José, ele foi vendido, Deus estava com ele. Quando jogaram José no poço, Deus estava com ele. Quando assediaram José, Deus estava com ele. Quando ele estava na prisão, Deus estava com ele. Quando ele foi comprado, Deus estava com ele. Quando ele foi honrado, Deus estava com ele. Quando ele foi o governador do Egito, Deus estava com ele. Entenda isso em nome de Jesus, entenda isso. Nos momentos bons, Deus está conosco. Nos momentos de luta, de aflição, Deus continua conosco, em nome de Jesus. Ei, Deus está aí, meu irmão, dentro da sua casa. Deus está olhando a sua despensa. Deus está vendo o vento que está batendo na janela, está fazendo barulho. Deus está vendo o que você está passando. Sabe aqueles dias que você passou, irmãos? Sabe aqueles dias que você passou de viagem? Sabe aqueles dias que você passou de alegria? Sabe aqueles dias onde você olhou para sua família e você só conseguia enxergar graça e esperança? Deus estava com você, irmãos. Sabe aquele dia que estava tudo bem, as portas abertas, a despensa cheia,
Sabe aquele dia que estava tudo bem, o seu casamento perfeitamente? Ei, Deus estava com você. E o mesmo Deus que estava com você naquele dia que estava tudo bem, ei, Ele é o mesmo Deus que está com você nesses dias que não tem viagem, nesses dias que muitas vezes não tem paz, não tem alegria, o casamento parece que vai explodir, as pessoas estão, meu irmão, com nervos à flor da pele, as pessoas estão estressadas. Ei, toma cuidado com aquilo que você fala no trânsito, toma cuidado com quem você fala no meio da rua, toma cuidado, meu irmão, que as pessoas estão explodindo, ei, mas Deus está com você, aleluia. Creia nisso, meu irmão, que Deus está com você. Deus está com você, Deus está na tua casa, Deus está na tua vida, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando, meu irmão. Se uma porta se abrir, Ele é poderoso para abrir outra. Se a enfermidade bater, meu irmão, Ele é poderoso para providenciar a cura. Em nome de Jesus, irmãos. Creia no poder de Deus em nome de Jesus. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Oh, aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus, irmão. Minha fé, Luquinhas. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Coloca a mão no seu coração. Minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Diga isso em nome de Jesus. Nele tenho sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tenho sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele está aí na sua casa, diga para Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Espírito Santo, nós não queremos te adorar somente por aquilo que o Senhor faz, ó Deus. Nós não queremos te adorar somente por aquilo que o Senhor faz, mas nós queremos te adorar por aquilo que o Senhor é. Será que há gratidão no seu coração aí de tudo que você tem vivido, meu irmão? Será que nesse momento nós conseguimos entregar o nosso coração para Jesus Cristo, um coração grato, um coração sincero? Ou o nosso coração está tão fechado a ponto de não conseguir enxergar nada de bom que Deus tem feito? Será que nesta hora, meu irmão, há uma gratidão no seu coração e dizer: Senhor, eu passei, Senhor, eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está comigo, oh aleluia. Será que há uma gratidão no seu coração a ponto de você conseguir enxergar nas pequenas coisas o poder do Espírito Santo? Será que há gratidão aí, meu irmão, para você olhar para a tua casa, olhar para a tua família e ver que eles estão aí do seu lado, meu irmão, que embora o vento esteja batendo do lado de fora, Jesus, Ele continua do lado de dentro? Será que há, meu irmão, um sentimento de gratidão no seu coração, a ponto de você conseguir buscar força, a ponto de você conseguir acreditar que Deus está no controle? Ele não falou vai, Ele não falou se vira, Ele falou eu estarei com vocês. Ele não falou para os discípulos vai lá não, Ele falou passemos para outra margem. Ele falou ei, vamos juntos, porque eu sei o que nós vamos viver, eu sei o que nós vamos passar, e eu estarei com vocês, aleluia, todos os dias. Mateus capítulo de número 28, verso 20, a parte B: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação do século. Aleluia. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias. Não seria no dia legal, no dia ruim, não seria só de vez em quando, pastor. Ele falou: eis que estarei convosco, Mateus capítulo 28, verso 20, parte B, todos os dias. Em Isaías capítulo 43, verso 2, quando passares pelas águas, oh Deus, a Bíblia não está dizendo se porventura passar, talvez passarão, se por um acaso passar, não. Jesus sabia todos os nossos dias, o Senhor sabia tudo que iríamos passar, o Senhor sabia dos nossos dias bons e dos nossos dias maus. A palavra do Senhor diz: no mundo nós teríamos aflições. A palavra do Senhor diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Jesus sabia que ia ficar ansioso. Jesus, ele declara que ele lança fora todo medo. Ele sabia que a gente ia passar medo. Deus sabia, meu irmão, de todos esses dias, e ele declara, assim como ele declarou em Isaías capítulo 43, verso 2, quando passares, ele está dizendo: eu sei que vocês vão passar, mas quando vocês passar, eu serei contigo. Aleluia. Isso é palavra, irmão. Isso não é invenção do pastor André, isso não é invenção da igreja, ministério, tabernáculo de oração. Isso é palavra de Deus. Isso é a verdade que muda, esta é a verdade que transforma, esta é a verdade, meu irmão, que nós estamos baseados firme nessa verdade, e essa verdade não vai nos fazer parar. Nós não seremos abalados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não seremos abalados, irmãos. Nós não seremos abalados. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, aleluia, não te queimará, nem chama nenhuma arderá em ti. Jesus nunca dá um fardo maior que nós não podemos carregar. Isso está em Marcos capítulo 4, verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. O que eu aprendo com isso? As ondas, elas arremessavam sim contra o barco. As ondas arremessavam contra o barco, porque a palavra do Senhor está dizendo: ei, Deus, ele nunca vai te dar um fardo maior que você não pode carregar. A Bíblia não fala que veio um ventinho, não. A Bíblia diz que as ondas, elas eram arremessadas em direção ao barco. Pastor Rogério, a Bíblia diz que o barco estava a ponto de encher-se de água. A Bíblia não fala que não, a Bíblia fala que o barco estava a ponto de se encher de água. Mas a Bíblia não fala que o barco encheu de água. Ele falou, estava quase. Ei, meu irmão, fica tranquilo em nome de Jesus. Fica tranquilo em nome de Jesus. O barco estava quase, o barco não encheu completamente, ele estava a ponto. Jesus até permitiu que as águas entrassem, o vento, porque ele sabe a capacidade que nós podemos carregar. Mesmo fazendo a vontade de Deus, meu irmão, passamos por tempestade. Pastor, eu não sabia disso, fique sabendo, meu irmão. Os discípulos estavam fazendo nada mais, nada menos, pastor Rogério, a vontade de quem? De Jesus, cara. Os discípulos estavam fazendo tão somente a vontade de Jesus. Foi Jesus que colocou eles para dentro. Foi Jesus que falou, vamos. Foi Jesus que falou, passemos. Ei, o que eu aprendo com isso? Ei, mesmo estando na presença de Jesus, meu irmão, nós iremos passar por vento, por tempestade, por tribulação. Mas o que nós devemos fazer, o que nós devemos saber em relação a isso? Pastor, eu fui chamado, pastor, eu fui escolhido, eu fui separado, então fica tranquilo. Fica sossegado, irmão, porque Jesus está no barco. Aquele que te chamou, ele não vai te abandonar. O mesmo Jesus que permitiu que a tempestade entrasse, o mesmo Jesus que permitiu a água e o vento, foi o mesmo Jesus que chegou com eles lá do outro lado, aleluia. Oh, glória. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não lançou os discípulos lá e falou, não, ele falou, vamos, estamos juntos. E meu irmão, tem a situação na nossa vida que nós vamos passar e nós não vamos entender. Ei, tem coisas que é para a glória de Deus, tem coisas que é para que o nome de Deus seja glorificado. Quem lembra daquele cego à beira do caminho? Os discípulos não entendiam, os discípulos começaram a perguntar, Jesus, por que ele está cego? Eles começaram a colocar um monte de coisa. Aí, meu irmão, para de colocar um monte de coisa na sua cabeça. Porque uma coisa é nós passarmos por vento, por tempestade, por desobediência, assim como Jonas.
Jonas passou a tempestade, pastor, porque ele estava desobedecendo. Quem lembra da passagem de Jonas? Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ei, meu irmão, é totalmente diferente. Ei, outra coisa é você estar passando um vento e uma tempestade na presença do Senhor. Outra coisa é você passar o vento e a tempestade ali, ó, servindo a Deus, buscando a Deus, se santificando. Ei, fica tranquilo, se for essa tempestade que está batendo aí no seu barco, fica em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Mas se essa tempestade também for algo que Deus ele tem pedido para você, que Deus ele tem falado com você, que Deus ele tem cobrado de você e você não tem feito, é hora de se entregar para Ele de corpo, alma e espírito, aleluia. É tempo de mergulhar na presença de Deus. Não é tempo, meu irmão, de ficar ouvindo fofoca, não é tempo de ficar com piadinha, não é tempo de ficar com disso que me disse. Nós estamos em uma guerra, irmão, nós estamos em uma guerra. Eu falei com a minha esposa hoje, eu estava lendo a palavra, eu estava buscando a palavra, e uma dor no meu corpo, meu irmão, um cansaço físico. Eu estou meditando nessa palavra desde ontem, quando eu não fui trabalhar, e eu cheguei até ela e falei, amor, eu estou cansado, o meu corpo está pesado, mas o Espírito Santo falou ao meu coração, é porque você está numa guerra, é porque você está numa guerra espiritual. Quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestade, é contra o reino espiritual, meu irmão. Então é tempo de nós mergulharmos, não é tempo de brincar, nós estamos em uma guerra. Não dá para se apresentar numa guerra de qualquer maneira. Se prepare, soldado, se prepare, soldado. Deus é contigo, Deus é o seu treinador, mas você tem que fazer aquilo que o seu treinador manda, meu irmão. Se você não obedecer o seu treinador, não vai adiantar de nada. É tempo de obedecermos o nosso treinador. Qual que é o nome do nosso treinador? Escreve aí o nome do seu treinador, em nome de Jesus. Qual que é o nome do seu treinador, meu irmão? Quantas vezes eu ministrei a palavra de Deus, pastor, não sei se já aconteceu isso com você, de ministrar a palavra de Deus, cara, e chegar em casa moído, quebrado, cara. Já aconteceu isso? Cara, eu pensava que era só comigo. De ministrar, meu irmão, descer desse altar, se arrastando. E você perguntar, Deus, o que está acontecendo, cara? Uma opressão, uma luta, sabe o que é, meu irmão? É porque aqui nós estamos numa luta. É uma luta espiritual. Mas a vitória, existe um nome. Jesus Cristo, aleluia. A luta é espiritual, mas a vitória já tem nome. Jesus Cristo, oh glória. E quando aquele cego, para não sair do direcionamento, quando aquele cego estava ali, os discípulos começaram a imaginar, Senhor, quem pecou? Foi ele, foi o tio, foi o vô, será que foi o tataravô, será que foi o bisneto? Ei, meu irmão, o que nós estamos passando, talvez seja uma colheita, talvez seja algo que nós plantamos realmente, talvez seja algo que nós plantamos e estamos colhendo. Ei, mas esse ainda não é o fim. Ah, meu irmão, há uma chance de um novo recomeço, aleluia. Podemos recomeçar, pastor Rogério, podemos recomeçar, levar o nosso Jesus Cristo para a escola de samba, lá no meio, representando Jesus Cristo, o diabo puxando ele, zombaram de Jesus, fizeram passeata, levaram as coisas de qualquer maneira, vieram para a igreja e não adoravam, vinham para a igreja somente para passear, brincar, não levavam a sério. E quando eu falo isso, eu falo de mim. Levavam as coisas de qualquer maneira, levavam de qualquer jeito, não tinha mais reverência, não tinha mais santidade, assim como o pastor Júnior ministrou. Não tínhamos mais aquela santidade, não tínhamos mais aquele temor, meu irmão. Algo interessante no final dessa ministração, algo poderoso que tomou conta dos discípulos, foi o temor. Eles reconheceram, pastor. Quantas vezes nós não temos mais temor? Quantas vezes nós viemos, levamos, tá bom, não, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez estamos colhendo algo que nós plantamos, mas ei, Jesus, ele sempre dá uma nova chance, aleluia. Jesus sempre está de braços abertos para nos ajudar, para cuidar de cada um de nós. E meu irmão, e quando Jesus ele olha para aquele cego e fala, não, ele está cego, não foi o pai dele que pecou, não foi a mãe dele, foi nada. Ele está assim porque há um propósito de Deus sobre a vida dele. Ele está assim porque há um propósito de Deus maior. Ei, nem tudo é para morte, nem tudo é para destruição. Muitas vezes é para crescimento, irmãos. Quantas pessoas estão passando por isso e estão crescendo em Cristo? Quantas pessoas estão vivendo uma situação de tempestade e a vida delas nunca mais será a mesma? O pastor Júnior está repetindo isso, há anos aqui na igreja, desde o começo do ano passado. Nós não seremos mais os mesmos, nós não seremos mais os mesmos. E aí, será que tem mudado alguma coisa na sua vida, meu irmão? Será que você tem dado crédito a essa palavra? Será que alguma coisa tem mudado? Porque esse é o intuito de Jesus, que nós não sejamos mais o mesmo, meu irmão. Jesus, ele não é um Deus carrasco ruim, que não, nada disso. Ele até permite, mas ele está conosco. Ele até permite, mas nos ajuda. Ele até permite, mas ele está conosco no barco. Irmão, é certo que muitas coisas estão acontecendo. Pastor, é certo que muitas coisas estão acontecendo. Mas eu quero trazer à memória de vocês aqui algumas coisas que também estão acontecendo.
Tem muita coisa ruim que está acontecendo, mas eu quero dizer que tem muita coisa boa acontecendo também. Tem muitas pessoas, meu irmão, cura, tem muitas pessoas entubadas, tem muita pessoa indo para o hospital, tem muitas pessoas aí perdendo a vida, é certo, mas tem muitas pessoas sendo curadas também, aleluia. Amor, aqui na nossa igreja tem mais de 20 pessoas que já foram curadas. Talvez a gente não consiga enxergar isso, pastor Rogério, mas eu quero falar para vocês, os primeiros que receberam a cura daqui da nossa igreja, eu quero falar isso para trazer fé no seu coração. Eu quero falar isso porque você só tem ouvido falar, é morte, é não sei o que, é destruição, muitas coisas que estão acontecendo. Tem pessoas morrendo de gripe, estão falando que é Covid, tem pessoas morrendo de câncer, falando que é Covid, tem pessoas que perderam o pé, falando que é Covid, você entendeu? Não se morre mais em trânsito, não se morre mais em acidente, não se morre mais em assalto, não se morre mais de nenhum jeito, só de coronavírus. Sangue de Jesus tem poder. Entenda o que eu estou dizendo, meu irmão. Eu quero dizer para você que nem tudo é o fim. Eu quero dizer para você que o Lucas e a Thaís, lembra, negão? O Lucas e a Thaís, eles passaram pelo vento e para a tempestade, mas foram curados para a glória de Deus, aleluia. O pastor Júnior, pastor, te amo, estou com muita saudade de você. Pastor Júnior está nos últimos minutos do segundo tempo aí, voltando com tudo, meu irmão, mas já foi curado para a glória de Deus. A Thalita, o Vinícius, já foram curados para a glória de Deus. A Jaqueline, a Jaque, você já passou por esse momento, mas eu declaro, você já está curada para a glória de Deus. Eu e minha esposa, amor, nós já passamos, glória a Deus, estamos curados para a glória de Deus, aleluia. A minha mãezinha, meu irmão, a minha mãe já foi contaminada, mas foi curada para a glória de Deus. A minha irmã Lucimara foi contaminada, mas já está curada para a glória de Deus. O Neemias, quem lembra do Neemias? Passou. O Neemias é o esposo da pastora Hélia. Deus permitiu que o Neemias fosse até o hospital, mas para que Deus tivesse um propósito nele lá dentro. Havia um soldado de Deus ferido dentro do hospital. Deus permitiu que o Neemias fosse até o hospital para ministrar sobre a vida daquele soldado, para pegar aquele soldado no colo, para ele continuar caminhando, mas ele foi curado para a glória de Deus, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. A esposa do Bruno, qual que é o nome da esposa do Bruno? Carol, a Carol foi curada para a glória de Deus. O Bruno me mandou mensagem e falou: pastor, a Carol está com corona. Eu falei: fica tranquilo, eu passei, ela vai passar também, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Cadê o Maico? Maico está ali do som, não está aqui hoje, foi curado para a glória de Deus. O Alessandro, risadinha, o Alessandro, irmão, sai beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Eu sabia que uma hora ia pegar ele, mas ele foi curado para a glória de Deus, aleluia, lesão. Agi, meu irmão, Agi do Douglas, Agi, a esposa do Douglas, foi curada para a glória de Deus. O Douglas foi curado para a glória de Deus. O Renato da nossa igreja, esposo da Priscila, foi curado para a glória de Deus. E a cura foi sobre a vida dos pais da Priscila também. A dona Rosa, o seu Washington foi curado para a glória de Deus. O Kaique, meu irmão, foi curado para a glória de Deus. O Valdir, o meu cunhado, foi curado para a glória de Deus. Os pais da Bia, quem lembra dos pais da Bia? A Bia ficou um tempo afastada na quarentena, de boa, sossegada em casa. Por quê? Porque os pais delas estavam com coronavírus. Quem lembra da Marisa, o seu José, foi curado para a glória de Deus. As bênçãos de Deus na nossa vida sempre será maior do que as nossas lutas. Se você crê assim, aplauda Jesus Cristo aí, crente. Oh glória. A bênção de Deus na nossa vida sempre vai ser maior, Elton. A bênção de Deus na nossa vida, pastor, sempre vai ser maior. Quem mais? Rosilene foi curada. Vê se tem mais alguém. Pode colocar, pastor, se você conhece alguém. Eu falei pessoas do nosso hall de amizade. Eu falei pessoas que estão aqui conosco, Titola. Tudo curado para a glória de Deus. Só aqui já tem uns 20 que já pode voltar bombando, já pode voltar aí firme na rocha aí, quebrando tudo. Porque aquilo que não nos mata nos fortalece. Ei, você que foi curado, você está mais forte. Você que foi curado, Deus está te fortalecendo mais e mais. A Eli, a Sônia, a Soninha já foi curada para a glória de Deus. Quem mais? A Eli, quem é a Eli? A que vem com o Jair, é isso mesmo, foi curada para a glória de Deus. Aleluia. Tem mais gente aí, irmão? Pode colocar, pode compartilhar, porque isso tem que trazer fé no nosso coração. Ei, chega de dar notícia ruim, vamos começar a dar notícia boa, em nome de Jesus. Chega de dizer que não tem mais jeito, vamos começar a dizer que Jesus está no barco e tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Oh glória, o mesmo Jesus que permitiu esses discípulos, os mesmos Jesus que permitiu os discípulos que tocam, os discípulos que adoram aqui, o mesmo Jesus que permitiu a minha vida, a minha esposa, tivemos que ficar 15 dias. Foi o mesmo que transformou, foi o mesmo que libertou.
Simone e o Sandro? Nem sabia, hein, Sandrão? Nem contou essa benção para mim, hein? A Simone e o Sandro foi com meu irmão. Deus está curando ou não está curando? Pastor Rogério, Deus está curando ou não está curando? Deus está fazendo alguma coisa ou não está? Será que nós entramos no barco sozinho, irmão? Será que nós entramos no barco sozinho? Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que sabe de todas as coisas. O que nós precisamos fazer é confiar. Thaís aí, ó. Natália também foi curada. Meu irmão, vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Vai compartilhando aí. Ei, sabe qual que é a maior tempestade que está atingindo as nossas vidas? Sabe qual é a maior tempestade que está atingindo as nossas vidas? Não é mais essa tempestade que está do lado de fora, irmão. É a tempestade que está aqui do lado de dentro. Lembra que eu falei? A maior tempestade que está atingindo a nossa vida é a que está do lado de dentro. Os discípulos, enquanto eles estavam olhando o vento e a tempestade que estava do lado de fora, eles estavam sendo atingidos do lado de dentro, a ponto deles chegarem até Jesus e falar: Jesus, nós vamos morrer. Porque eles começaram a olhar o vento, começaram a olhar a tempestade. Automaticamente a tempestade de dentro estava sendo mais forte do que a de fora, aleluia. Mas a palavra do Senhor também diz que quando eles olharam para Jesus Cristo, aleluia, a tempestade se acalmou. E o que eu aprendo com isso? Para onde você tem olhado, meu irmão? Será que a tempestade que está dentro, ela é maior do que a que está de fora? Porque a tempestade que está dentro, meu irmão, ela toma a nossa mente, ela toma a nossa vida. A palavra do Senhor diz em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o que quer dizer isso? Guarda a fé, guarda a esperança, guarda o amor, guarda a palavra de Deus, leia, jejua. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Porque se essa tempestade de dentro for maior do que a de fora, meu irmão, nós seremos destruídos. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo, aleluia, oh glória, nem a tempestade que está do lado de fora, nem a tempestade que está do lado de dentro vai nos dominar, porque o nosso Redentor, ele vive, e por certo ele vai se levantar, e o nome dele é Jesus Cristo. Talvez há uma tempestade aí dentro da sua vida, dentro do seu coração, o medo, a tristeza, a depressão, mas essa tempestade não vai te dominar, esse medo não vai te dominar. Essa tempestade de dentro, meu irmão, dominaram os discípulos, mas foi também uma estratégia, meu irmão, para que os discípulos chegassem até Jesus Cristo. E meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, até a tempestade que está dentro, meu irmão, nos faz chegar mais perto de Jesus. O que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele quer tratar com a tempestade que está dentro. Ele quer tratar com a tempestade que está dentro, mas para isso você precisa se abrir com Ele. Para isso você precisa confiar nele. Olha que algo interessante. Escuta isso. Se você não gravou nada, grava isso em nome de Jesus. O que acordou Jesus Cristo? Isso está relatado lá em Mateus, um dos evangélicos fala. O que acordou Jesus Cristo, amor? Pastor, não foi o vento. O vento não conseguiu acordar Jesus. Lucas, o que acordou Jesus não foi a água entrava no barco e mesmo assim não conseguiu acordar Jesus. O que acordou Jesus não foi a tempestade, porque a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo. Sabe o que acordou Jesus, meu irmão? Oh, aleluia. O que acordou Jesus foi o clamor dos discípulos, aleluia, oh, glória, glória. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos já não tinham mais o que fazer, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa, na parte de trás, e os discípulos chegaram até Jesus clamando. O que vai acordar Jesus não é esse monte de bagunça que está acontecendo, meu irmão. O que vai acordar Jesus Cristo é os verdadeiros discípulos dele, é os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que vai acordar Jesus Cristo do seu barco, meu irmão, não é o vento, não, é o seu coração. É quando você se achegar a ele, é quando você clamar a ele. Jeremias 33:3, clamas a mim e eu te responder-te-ei. Clamas a mim e responder-te-ei. Não foi o vento, que negócio interessante. Tinha ventos, os discípulos estavam apavorados,
era água entrando no barco, mas nada disso acordou Jesus. Mas quando o clamor de todo o coração, quando um clamor verdadeiro, quando alguém clama de corpo, alma e espírito, os discípulos estavam com a tempestade dentro e fora, mas isso não fez com que Jesus viesse acordar. Mas quando eles clamaram: Jesus, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de nós. Quando eles chegaram até Jesus, Jesus estava lá atrás, meu irmão, e ele estava na frente sozinho, ele estava querendo levar sozinho, tentaram sozinho, foram sozinho, mas chegou uma hora, meu irmão, que nada acordava Jesus, mas eles, aleluia, eles chegaram até a presença de Jesus e falaram: Senhor, Senhor, nos ajuda. Ei, é a presença de Jesus sobre a nossa vida, é quando chegarmos na presença de Jesus, é quando clamarmos a Jesus de todo o coração, com fé e com esperança. Aí sim, meu irmão, aí sim as coisas vão acontecer, aí sim a tempestade vai se calar, aí sim, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer na minha e na tua vida. Foi o que aconteceu quando eles clamaram Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levantou. Oh glória! Será que você pode glorificar Deus por isso, irmãos? Continua clamando, continua clamando. Só parece que Ele não está te ouvindo. Continua clamando. Vamos adorar a Deus. Vem cá, amor, em nome de Jesus, da Nicole. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Dá o microfone para ele e continua clamando, meu irmão. O seu clamor, é quando você se achegar a Ele de verdade, que vai despertar o coração dele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Oh glória! Grave isso. O que acordou Jesus não foi a tempestade, não foi o vento, mas foi o clamor dos seus discípulos. E Jesus olhou para os discípulos, calmou o vento, acalmou a tempestade. Jesus chega até os seus discípulos e fala: por que vocês estão tão tímidos? Sabe o que Jesus quis dizer? Você acha mesmo que eu ia deixar você afundar? Vocês acham mesmo que eu ia deixar vocês parar? Vocês acham mesmo que vocês ficariam sozinhos? Jesus olhou para eles e falou: tendes fé. Jesus quis dizer, sabe o que? Quando ele fala essa representação, tendes fé. Jesus olhou para ele e falou: olha tudo que eu fiz. Olha tudo que nós vivemos lá atrás antes de entrar no barco. Olha os milagres que eu já fiz na tua vida, na tua casa, na tua família. Olha os ventos que nós já atravessamos lá. Olha quantos demônios se prostrou, quantas pessoas foram curadas, quantas vidas foram transformadas. É essa fé que eu quero que vocês tenham. Olha para mim, eu fiz e posso fazer muito mais. Aleluia! Foi isso que Jesus falou para os discípulos, meu irmão. Foi essa pergunta que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou: olha para tudo que eu já fiz, e eu posso fazer muito mais. Eu posso fazer muito mais. Que Jesus nessa noite possa entrar na tua casa, irmãos. Que essa fé, meu irmão, possa invadir o teu coração. Que essa fé possa invadir a tua vida em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o fim vai ser muito melhor do que o começo. Quem lembra do vinho lá, daquela festa? Ei, Deus tem paz para a tua vida, Deus tem refrigério, vai passar em nome de Jesus. Se você crê que vai passar, compartilha, vai passar em nome de Jesus. Eu quero declarar para você, meu irmão, que o mesmo Deus que foi com você no começo da pandemia, Ele está sendo com você agora, e Ele vai continuar sendo, aleluia, oh glória. Se você crê assim, diga amém em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Oh Espírito Santo, fique de pé, meu amado. Fique de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Mestre, coloca a mão no seu coração. O vento balançou meu barco, mestre. Oh, aleluia. Estou à beira
clamar. Mestre, vem me ajudar. Diga, mestre, mestre, o vento balançou meu barco. Diga, diga, diga em nome de Jesus. O vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, chame pelo mestre, chame pelo mestre, chame pelo mestre. Não são as ondas, não são a tempestade, mas é o clamor, é o clamor, é o clamor da tua igreja, é o clamor da tua igreja. Eu sinto, sinto, sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que está logo ali. Ele está aqui, Ele está aí, meu irmão. Ele está aí, Ele está aí. A tua casa é um barco. Ele está aí, meu irmão. Ele está aí. Diga, eu sei que a luta vai passar, o vento vai passar, a tempestade vai passar. Sim, você pode clamar, você pode clamar, você pode clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, aleluias, 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 aleluias. Depois que tudo passou, irmão, depois que tudo se acalmou, os discípulos declararam: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Eles ficaram maravilhados, irmão. A Bíblia diz que os discípulos ficaram cheios de temor. Sabe o que é isso? É respeito, meu irmão. É amor. Eles reconheceram. Eles saíram de si. Eles saíram daquele lugar que militava, que tinha limite à mente deles. E eles mergulharam. Eles olharam verdadeiramente para Jesus e conseguiram enxergar o sobrenatural sobre a vida deles. Aleluia. É isso que nós precisamos enxergar, meu irmão. Nós não podemos enxergar Jesus Cristo como morto. Nós não podemos enxergar Jesus Cristo como qualquer um. Nós não podemos enxergar Jesus Cristo de qualquer forma. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Eu te pergunto. Quem é esse, meu irmão? Quem é esse
Quem é esse que cuida de você? Quem é esse que cuida da tua casa? Quem é esse que cuida da tua vida? Quem é esse que pode trazer salvação? Quem é esse que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou? Quem é esse que tem domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre os anjos, sobre os demônios? Quem é esse, meu irmão, que entregou a vida por mim, por você? Quem é esse? 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 Nunca mais a vida daqueles discípulos foi a mesma, depois que eles reconheceram que verdadeiramente Jesus era tudo que eles necessitavam. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, diga: não vou naufragar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem de fé, meu irmão, tem de fé. Tenha fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Jesus perguntou: vocês não têm fé? Jesus quis dizer: ei, tenha fé. Tenha fé, olha o que eu já fiz e olha o que eu posso fazer. Descansa, descansa, descansa. Coloca a mão no seu coração. Convida o mestre nessa hora, convida o mestre nessa hora. Convida o mestre nessa hora, mestre. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, ó Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vai passar, vai passar. O Senhor falou que vai passar, Deus. O Senhor falou que os discípulos passariam e eles passaram. O Senhor falou que estaria com eles e esteve. O Senhor falou que eles iam chegar do outro lado e eles chegaram. Senhor, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter fé, Senhor. Nos ajuda a acreditar, Pai. Nos ajuda a acreditar nesta palavra, Senhor. Faça nós mergulharmos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a clamar. Nos ajuda a não ter vergonha. Jairo não teve vergonha, mas ele se prostrou na Tua presença e o Senhor curou a filha dele. Oh, aquele cego de Jericó clamava: Jesus, filho de Davi, e o Senhor trouxe a visão para ele. Aquela mulher do fluxo de sangue não teve vergonha de chegar até a Tua presença, e o Senhor trouxe salvação para ela, Pai. Senhor, o que fez a diferença naquela tarde, Pai, foi que os discípulos clamaram o Teu nome, foi que eles chegaram até o Senhor, ó Pai, enquanto aquela tempestade de fora atingia eles por dentro, a ponto deles acharem que eles iam morrer. Nada aconteceu, Pai, mas quando eles clamaram ao Senhor, quando eles entenderam que o Senhor estava no barco, quando eles colocaram a fé deles totalmente no Senhor, a Tua palavra diz que assim como a tempestade se levantou, o Senhor também se levantou, porque o Senhor se levanta com o clamor da Tua igreja. O Senhor se levanta quando há um povo clamando. Pai, nós estamos clamando a Ti porque nós sabemos, ó Pai, que nós podemos contar contigo, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a Te buscar mais, nos ensina a clamar mais, nos ensina, Senhor, a mergulhar mais na Tua palavra, nos ensina, Senhor, tira, Pai, esse sentimento que o Senhor está ocupado, tira esse complexo inferior, ó Pai, tira, Senhor, esta ideia, Senhor, assim como aquelas pessoas que saíram da casa de Jairo dizendo: não incomode mais o mestre. Não, tira essa ideia de dentro de nós, porque o que o Senhor espera de mim e dos meus irmãos nesses dias é que nós se acheguemos até o Senhor, é que nós clamemos até o Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos fortalecer. Pai, muito obrigado, Jesus, pelas curas, muito obrigado pelas restauração, muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito, muito obrigado pelas portas de trabalho que o Senhor tem permanecido, muito obrigado porque o pão não tem faltado, o alimento não tem faltado, Senhor. As lutas têm vindo, a tempestade tem vindo, mas o Senhor também tem se levantado, Pai. Ah, Senhor, e certamente, Senhor, certamente, Pai, certamente o meu Redentor, Ele vive e Ele vai se levantar em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Se você diga glória, diga aleluia, diga: o meu Redentor, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, meu irmão, que Deus abençoe teus filhos, que essa unção que foi derramada sobre o seu lar, meu irmão, ela possa permanecer por todos os dias, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a virtude e a comunhão do Espírito Santo
esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, amanhã e todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Obrigado, Jesus.